Bom dia, professora Rayane. Bom dia, colegas. Meu nome é Júlia Andreucci, sou acadêmica do curso de Direito e vou apresentar, juntamente com toda a equipe, sobre o tema A adoção de ensino mediado por tecnologia no Brasil. Irei especificar sobre o conceito educação, trazendo 3 sociólogos contemporâneos e suas concepções acerca desse assunto. O primeiro sociólogo é Durkheim. Ele nasce em 1858 e morre em 1917. Ele retrata que a educação é um conjunto de ações exercido pela geração adulta para aqueles que não conseguiram atingir o estatuto de maturidade para a vida social. Assim, propõe uma teoria falando sobre a socialização metódica, ou seja, que era e é extremamente necessário relacionar a sociologia com a pedagogia. Dessa forma, os professores eles devem preparar seus alunos de acordo com os aspectos da sociedade, isto é, como o indivíduo deve se comportar na postura de cidadão. O segundo sociólogo é Karl Marx. Ele nasce em 1813 e morre em 1873. Ele afirma que a educação vem da superestrutura. O que significa isso? Basicamente, é a inversão da realidade. Ou seja, por meio de discurso manipulador sobre determinado assunto da burguesia, conseguia manipular os proletariados, fazendo-os acreditar que uma certa transformação pudesse ser extremamente benéfica para ele. Mas sabemos que, na verdade, era totalmente o contrário. Com isso, Marx acreditava que as ideias passadas nas escolas eram uma falsa consciência sobre os interesses dos burgueses, concebendo a classe explorada sofresse uma alienação e concordasse com os tais. Então, por isso, o Marx acreditava que a educação deveria ser igualitária e socializada para todos os indivíduos. O terceiro sociólogo é o Weber. Ele nasceu em 1864 e morreu em 1920. Por meio de seus estudos sobre conduta e comportamento humano, acabou os associando à educação, retratando-a como um processo de racionalização e de desencantamento do mundo, remetendo-a, assim, ao capitalismo. Portanto, para ele, a educação serve para a criação de um corpo burocrático para o funcionamento do Estado. Esse corpo ia se especializando e acabava gerando os interesses desses superiores, que era o Estado. Após esse conceito sociológico, irei passar minha fala para meu colega Bruno. Muito obrigada pela atenção. Então, seguindo essa ideia de educação, nós agora vamos falar sobre a educação no futuro, a educação na era digital, que nós já vivemos, que já é comum para nós e que futuramente vai ser ainda mais comum. E esse é o nome de um livro, né? Educação na Era Digital, de um autor chamado Ángel Pérez Gomes. Esse autor vem falar sobre o modo de pensar, o modo de agir, como é que vai ser o mundo, essa educação no mundo a partir do futuro. Enfim, visando também essa ideia, como o nosso tempo é um pouco curto, a gente vai trazer essa ideia de educação no futuro. E nós encontramos o termo aluno 4.0, educação 4.0, que vai dizer, que vai tratar realmente desse início de toda essa ideia de uma nova educação. Esse conceito começou a partir da ideia de quarta revolução industrial, então da indústria 4.0, onde as profissões vão ser diferentes, tudo vai ser diferente, porque as pessoas, né, o mundo à sua volta, a tecnologia, a robotização, tudo vai ser diferente. Então, essa educação 4.0 fala sobre realmente aprender a interagir com o mundo atual e com o futuro, né? A internet de todas as coisas, a inteligência artificial, preparar o aluno para que ele possa aprender essas novas profissões e estar já inserido no mundo de trabalho no futuro também. E cultivar um ambiente colaborativo, dinâmico e que seja de cada aluno, diferentemente desse ensino que nós temos hoje ainda, né, com a lousa, com as cadeiras enfileiradas. Então, a educação 4.0 ela quer propor algo diferente de tudo isso, que
preza por esse ambiente mais colaborativo, né? Que o professor ele deixa de ser só o repassador do conteúdo, mas ele passa a ser realmente um orientador, um incentivador que os alunos possam entender, né? E para que isso funcione, é necessário que tenham ambientes de interação diferentes do que nós temos hoje. Que os alunos eles pudessem, né, através de aplicativos, jogos, outros softwares, aprender a partir deles, né? Já estarem inseridos com isso. Para os mais velhos, eles dizem que o conteúdo pode ser disseminado inicialmente online e a parte presencial ela fica encarregada de maior discussão e de exercícios mais práticos, né? Então, essa aula que vem primeiramente online, né? Que também, da mesma forma que o outro, ela quer cultivar essa colaboração, quer cultivar isso que nós falamos. Embora isso já seja um sonho e já seja o início dessa realidade, né? Nós podemos ver aí na pandemia, Marana vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre a pandemia, mas nós podemos ver o quanto as pessoas se interagiram mais com a tecnologia, com a realidade virtual. Tantas e tantas crianças, inclusive, que já são uma nova geração do que a nossa, interagindo com TikTok, com outras mídias sociais, né? Virando digitais influencers, enfim. Então, é necessário pensar nisso, mas ele tem alguns desafios, né? Desafios, então, de acompanhar essa indústria 4.0, de entender aquilo que é a necessidade dela para poder seguir essa educação junto com essas profissões. A infraestrutura, que no nosso país também já é uma dificuldade para o ensino atual e imagina para o próximo também, né? Preparar os professores para que eles possam dominar essas tecnologias, incentivar a autonomia, né? E a solução de problemas, entre outras coisas também. E também para os gestores, né? Pensar nessa nova maneira de avaliação. Então, vamos estar dando continuidade ao que é o Estado Democrático de Direito. Para a gente compreender o que é o Estado Democrático de Direito, mas a gente precisa entender o que são os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, na verdade, foram criados para limitar o poder estatal, conferindo aos indivíduos a autonomia de liberdade no exercício de suas atividades cotidianas. Elas são, então, uma proteção dos cidadãos contra a intromissão indevida do Estado em sua vida privada e protegendo do abuso de poder. E essa limitação do poder do Estado, que ocorre, de um lado, através da separação dos poderes e do Estado de Direito, é de outro uma preocupação ética do bem comum, através dos direitos fundamentais e da democracia. Assim, o conceito de Estado Democrático de Direito se traduz na ideia de um Estado limitado pela Constituição e pelas leis. E, além disso, as leis não podem ser ditadas unilateralmente por um soberano, mas sim pactuadas, né, na verdade, com todos os membros da sociedade, por meio da aplicação concreta do princípio da separação dos poderes. E, segundo John Locke, no seu discurso de liberdade, sobre a liberdade do indivíduo, que não deve ser restringido por qualquer legislativo, a não ser aquele regularmente eleito, nem está sob o domínio de nenhuma lei, e a não ser aquela lei aprovada por esse legislativo, nos limites de outorga, assim, que lhe foi confiada. E essa ideia foi sintetizada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão
de 1789, que estabelece que o Estado que não reconhece os direitos fundamentais nem a separação dos poderes não possui Constituição. Assim, o Estado Democrático do Direito constitui um mecanismo de controle do poder estatal, protegendo o cidadão do abuso e da opressão. A Constituição de 1988 declara todos os direitos que os estudantes terão. Rege uma proposta de ensino mais igualitário para todos, com um plano de ensino de melhorias, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo da pessoa para o exercício da cidadania e a qualificação da pessoa para o trabalho, os quais será dever do poder público e do Estado garantir tais propostas. Afirmado no artigo 6 da Constituição da República de 1988, compondo o rol dos direitos sociais, o direito à educação é também considerado um direito fundamental, assim como trata no artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ressalto que, o mesmo que seja permitido que se tenha uma escola privada, todos têm direito a uma escola pública. Outro exemplo é o artigo 208, o qual rege atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Outra coisa é o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Agora eu queria citar algumas leis importantes para a educação brasileira, como o Estatuto da Criança e do Adolescente e também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a LDB. Ela regulamenta o sistema educacional brasileiro, tanto público quanto privado. E agora a Bruna Fernandes vai abordar um pouco sobre como o ProUni atua e o Plano Nacional de Educação. O ProUni ele estimula o desempenho acadêmico, atuando como incentivo para a dedicação ao curso. Já em relação ao FIES, o fato do programa não gerar impacto positivo, significativo no desempenho acadêmico, ele não constitui evidência suficiente para negligenciar tal política. Vale ressaltar a importância deste programa como mecanismo de inclusão social, uma vez que seus moldes possibilitam atender o maior número de alunos. O PNE é o Plano Nacional de Educação. Ele é um documento que determina metas e estratégias para a política educacional. Ele foi aprovado em 26 de junho de 2014 e terá validade de 10 anos. Este plano ele é composto por 20 metas, que abrangem todos os níveis de formação, desde a educação infantil até o ensino superior, garantindo foco em questões especialmente importantes, como a educação inclusiva, o aumento da taxa de escolaridade média dos brasileiros, a capacitação e o plano de carreira dos professores, além de aspectos que envolvem a gestão e o financiamento deste imenso projeto. Tendo em vista as políticas públicas apresentadas, as quais foram obtidas por muitas lutas, podemos dizer que, a partir da Constituição de 1988, o Estado Democrático de Direito sofrerá um grande retrocesso. Essa afirmação pode, claro, observar a aprovação da Emenda Constitucional número 95, a alterar o ato das disposições constitucionais transitórias, institui um novo regime fiscal e das outras providências, o que significa congelamento de despesas e grandes impactos na educação, políticas sociais e nas metas do Plano Nacional de Educação. Para piorar essa situação, a pandemia do Covid-19 já está trazendo grandes desafios para a educação, os quais a Marana abordará. Bom dia, pessoal. Vou estar falando um pouco como o ensino remoto foi introduzido na educação. É fato que o coronavírus trouxe várias problemáticas em alguns setores da nossa sociedade, como a economia, a política, a saúde e, em especial, a educação. Diante desse cenário, foi tomar algumas medidas, como o isolamento, fechando vários lugares e fechando as universidades públicas e privadas. Em consequência disso, teve que tomar medidas para que o ensino e a aprendização não ficasse parada.
foi adotado o ensino remoto. Em algumas universidades teve que tomar medidas urgentes e diante desse cenário totalmente novo e desafiador, algumas medidas já foram parte de algumas experiências já existentes, como o ensino à distância, o famoso EAD, e também buscando novas metodologias em algumas plataformas digitais, sendo indispensável o uso da internet. A gente vai lembrar que o ensino presencial não se transforma da noite para o dia em um ensino à distância. Por isso é importante a gente fazer essa diferenciação entre o ensino remoto emergencial e o ensino à distância. O ensino remoto e o ensino à distância não pode ser compreendido como sinônimos. Diante do momento que a gente está vivendo, é importante a gente classificar esses conceitos. O termo remoto significa distância no espaço e se refere ao distanciamento geográfico, pois os alunos e professores estão proibidos por decreto de frequentar as instituições educacionais. E é emergencial, pois da noite para o dia o ano letivo pedagógico de 2020 teve que ser engavetado. O ensino remoto, diferente do ensino à distância, ele é elaborado pelos professores. As suas atividades são enviadas por e-mail e a sua forma de interação entre aluno e professor é pela plataforma virtual e sem uma preparação técnica para esse novo ensino. O ensino remoto, as aulas são programadas para passar no mesmo horário das aulas presenciais. Já o ensino à distância, ele vem sendo usado desde 1904. Ele tem tutores para facilitar essa aprendização, ele tem um planejamento, uma organização. Aqui nesse gráfico a gente pode perceber que não foram todas as universidades que adotaram esse novo ensino, pois a porcentagem é baixíssima para aqueles que conseguem ter acesso e se adaptar. Mas esse desafio, gente, não é somente para os alunos. Muitos professores não foram preparados para esse tipo de ensino. E, felizmente, muita gente não consegue ver essa dificuldade, pois muitos professores tiram muito mais horas do seu tempo para estar elaborando e organizando suas aulas. Uma fala da nossa professora Rayane, assim que foi tomada essas medidas, no comecinho das aulas, foi ela dizendo: eu não fui preparada para isso. Então, a gente fica claro que o desafio não são somente para os alunos, são os professores, pois eles teve que se reinventar, se organizar e se adequar a esse novo ensino remoto emergencial. Gente, é impossível não tratar desse assunto sem falar da desigualdade que foi exposta assim que foi tomada essas medidas. E meu colega Carlos vai estar tratando com mais clareza sobre esse assunto. Bom dia a todos. Vou dar um ênfase aí no assunto, como minha colega Mayara vinha falando aí, sobre o impacto da pandemia na educação. Os impactos da pandemia do Covid-19 na educação do Brasil revela que não havia preparação das instituições para enfrentar esse tipo de situação, assim como a carência de políticas públicas educacionais brasileiras. O ensino remoto veio para responder a uma situação emergencial que trata-se do risco à vida. Foram muitas idas e vindas, falta de clareza, bem como proceder informações distorcidas, fake news que pioram a situação. Podemos apontar a falta de diálogo e um direcionamento por parte dos órgãos gestores em relação ao ensino remoto. Nesse cenário, no Estado brasileiro, percebe-se que cada Estado que compõe um ente federativo apresenta e executa suas propostas do ensino como a mediação de tecnologias digitais de informação e comunicação. Isso mostra a falta de sintonia e a autoridade do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, a passar que fez um parecer número 5/2020 na procura para minimizar os efeitos causados pela Covid no hábito educacional brasileiro. Recomenda-se que o ensino básico, bem como o ensino superior, crie estratégia de ensino e aprendizagem por meio de aulas online que garantam a continuidade do calendário letivo 2020. Além disso, professores, tanto na rede pública e particular, precisam adequar toda a sua programação no ambiente digital, dispondo de um tempo maior para planejar e selecionar
materiais com slides, vídeos, aulas ou aulas online, edição de material, etc. Muitos professores e alunos nem têm acesso ou habilidade nesse meio. De certa forma, as escolas e universidades particulares estavam mais acostumadas com a ferramenta tecnológica por possuir melhor infraestrutura, equipamento e acesso à internet. Mas já as escolas e universidades públicas, que em sua maioria enfrentam uma transição apressada para conseguir assimilar o universo digital e ter que continuar cumprindo seu papel. Isso trouxe até problemas de saúde para muitos, pois as preocupações nesse momento são inúmeras. Os exercícios, atividades e avaliações também tiveram de ser repensados e substituídos por formatos remotos de trabalho. Outro ponto delicado que acaba sendo estressante é a orientação dos estudantes, que acaba sendo feita a qualquer hora do dia ou da noite, principalmente se não houver um local específico, para esse atendimento, como chats, fórum, grupos de atendimento com horário específico. Outras questões que merecem muita atenção, os cursos no formato EAD de reprodução massífica, no qual tem custo e manutenção inferiores aos presenciais, levou à demissão em massa de professores, passando por cima das leis trabalhistas e se viram desempregados da noite para o dia. A imagem e a privacidade de repente se viram de lado, pois os aplicativos para as aulas online expõem várias situações, mostra as casas da gente ficando expostas às gravações, e já houve casos de ataques virtuais, como por exemplo, ataques racistas que ocorreram durante as aulas virtuais realizadas na universidade no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Desse modo, os docentes tiveram que explorar novos ambientes de aprendizagem, migrando para ambientes virtuais, utilizando-se plataformas digitais da internet. Os discentes também tiveram que se adaptar às aulas propostas e atender às especialidades do momento. Muitos não têm equipamentos ou acesso à internet. Para isso seja alcançado, é preciso alcançar ter isonomia, não processo, ou seja, todos os alunos devem ter condições de dignidade e acesso aos meios, lugar confortável para estudar, computador, celular, internet de boa qualidade. É preciso ainda esclarecer que temos várias realidades. O pai e mãe que perdeu o emprego, quem perdeu o ente querido, quem sequer tem condições de acesso ao meio de equipamentos para acompanhar as aulas, as crianças que são a maior preocupação. Além disso, na educação básica, temos pais que nem conseguem auxiliar seus filhos por falta de instrução. Passo a palavra agora para a colega Jéssica, que irá analisar os dados que revelam no Brasil. Agora nós vamos às estatísticas. O que os dados revelam sobre essa realidade? Segundo dados do IBGE do censo de 2017, cerca de 43% dos domicílios brasileiros possuíam computadores pessoais e aproximadamente 13% deles mantinham tablets. O percentual de telefones móveis nesse mesmo ano do censo era presente em 93% das residências, ao menos em uma casa. Dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua apontam que 46 milhões de brasileiros não acessam a web, o que corresponde a mais de 25% da população. Entre os 79,1% que navegam na internet, 99,2% utilizam o celular, enquanto 48,1% dispõem de microcomputadores em casa. Já em 2019, estimou-se que cerca de 420 milhões de dispositivos digitais, computadores e smartphones, circulavam pelo Brasil, o que dá 2 dispositivos por habitante. A distribuição desses dispositivos não é igualitária. Apurando esses números, a partir da pesquisa do CEDIC de 2018, verifica-se que apenas 83% dos brasileiros têm celular e 16% ainda estão fora dessa realidade. Os computadores portáteis estão presentes em apenas 27% das residências,
computadores de mesa em 19% e tablets em 14%. O censo ainda apura que só 2% dos domicílios pertencentes à classe D e E possuem computadores de mesa, 3% computadores portáteis e 4% tablets. Precisamos considerar ainda o número de crianças e adolescentes com acesso a dispositivos para uso de internet. A estimativa feita entre usuários de 9 a 17 anos revela que apenas 26% possuem computadores de mesa, 24% computadores portáteis, 15% tablets e 93% telefones celulares. Quanto às classes D e E desse mesmo grupo, estima-se que 15% possuam acesso a computadores de mesa, 8% a computadores portáteis, 10% a tablets e 93% a telefones celulares, conforme pode ser visto no gráfico. O cenário mundial dessa pandemia reforçou a exclusão dos estudantes das famílias mais pobres e de grupos específicos, como aqueles que vivem em ambientes rurais. Pesquisas do IBGE apontam que em 2017, 74,9% das residências brasileiras utilizavam a internet. Este número chega a 80,1% em residências urbanas e 41% em residências rurais. Essa pesquisa também levantou os motivos pelos quais 25,1% dos domicílios brasileiros não têm ou não tinham, até o momento da apuração do censo, acesso à internet. Os motivos são a falta de interesse no serviço, o valor do serviço de acesso, ninguém na residência sabe usar a internet e o equipamento para acessar é muito caro, conforme mostrado no gráfico. Então, quem tem acesso às tecnologias da informação na prática? Com o intuito de responder a essa pergunta e para direcionar o sistema educacional em tempos de pandemia, a CETIC lançou a 10ª edição da pesquisa TIC Educação, em junho desse ano. A pesquisa levou em conta entrevistas com 11.361 estudantes, 1.868 professores, 954 coordenadores e 1.012 diretores de escolas públicas e privadas das áreas urbanas e rurais. Constatou-se que, conforme a gente pode verificar no gráfico, os alunos de escolas urbanas, em específico de escolas particulares, têm mais acesso à internet, em detrimento às escolas públicas. Quanto às escolas rurais e o acesso a computadores e à internet, constatou-se que 40% das escolas possuem ao menos um computador com acesso à internet. 9% das escolas rurais têm acesso à rede por meio de outros dispositivos. A região com menor acesso é o Nordeste. Quanto às atividades realizadas via internet por alunos de escolas urbanas, estimou-se que, quanto às suas habilidades digitais, 94% dos alunos de escolas urbanas usam a internet para assistir vídeos, programas, filmes ou séries na internet, mas apenas metade deles diz postar conteúdo próprio na internet. 48% dos alunos do 5º ano do ensino fundamental liam livros, faziam resumos ou consumiam um e-book. 61% dos alunos do ensino médio diziam acessar a internet na escola. Já entre os alunos do 5º ano, a porcentagem cai para 15%. 40% disseram ter recebido orientação de como agir caso algo lhe incomodasse na internet. Em abril deste ano, o MEC lançou um portal para o acompanhamento das instituições de ensino em todo o Brasil, mediante o novo cenário da pandemia. Pelo sítio é possível acompanhar o número de pessoas, discentes, docentes e técnicos que tiveram suas atividades suspensas, totalizando 644 mil pessoas em todo o território nacional, conforme pode ser verificado nesse print do portal. A PNAD de 2019 também mostrou que a taxa de escolaridade das pessoas entre 18 e 24 anos, independentemente do curso frequentado, foi de 32,4%. E desses, 63,5% não frequentavam a escola e não concluíram o ensino obrigatório. Ao se considerar a realidade imposta pelo novo coronavírus, a perspectiva é que a pandemia tenha gerado e continue a gerar novas exclusões ainda não estimadas. O 4º relatório do Monitoramento Global de Educação, lançado pela Unesco em junho desse ano, acompanhou os avanços de 209 países,
no atingimento das metas de educação aprovadas pelos Estados-membros da ONU. O documento mostrou que 258 milhões de crianças e jovens foram totalmente excluídos da educação, tendo a pobreza como principal obstáculo ao acesso. Outros fatores da exclusão também apontados nesse relatório são gênero, idade, local onde vivem, deficiência, etnia, indigeneidade, língua, religião, status migratório ou de refúgio, orientação sexual ou identidade e expressão de gênero, encarceramento, crenças e atitudes. Outro prejuízo no âmbito da educação foi o adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2020, que poderá tirar ao menos 3,5 milhões de estudantes do ensino superior privado. De acordo com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, em levantamento feito em julho deste ano, quanto às universidades, a estimativa é de um aumento de 10% na evasão se comparado a 2019, representando 290 mil estudantes a mais. E mesmo considerando a parcela de crianças e adolescentes que têm acesso ao ensino, mazelas como a fome e miséria são parte dessa triste realidade. Fica evidente a importância de se frequentar as instituições de ensino, lugar onde muitos desses alunos teriam sua única refeição diária. Estimativas da Unicef e do Programa Mundial de Alimentação revelam que 370 milhões de crianças podem ter sofrido com a falta de alimento devido ao fechamento das escolas. Vamos agora às considerações finais. Bom dia. Com base na temática apresentada e no tema abordado, eu gostaria de fazer algumas considerações. Os impactos das TCIs no mundo é inquestionável. Sobretudo o seu emprego na educação, que é imprescritível para a gente conseguir sanar as demandas existentes das nossas relações capitalistas. O seu emprego é fundamental na educação, visto que ela vai integrar a sociedade nessa realidade que nos é posta. E, para tanto, é necessário que se criem políticas, diretrizes e ações que garantam esse acesso à educação na forma de TCI para todos, sem qualquer tipo de discriminação, né? É fato que a Covid-19, que a pandemia, ela nos mostrou que as nossas relações sociais, que já vinham enfrentando problemas, ela evidenciou esses problemas, certo? E esses problemas educacionais que já existiam foram agravados. Mas se a gente considerar o que foi escrito pela Unesco, a educação ela tem participação no desenvolvimento da capacidade humana, não só no campo econômico, mas também no patrimônio cultural, na vida familiar, na vida pessoal desse indivíduo e na contribuição que ele tem como sociedade. E só criando uma forma igualitária, justa, de educação, sem discriminação de cor, etnia, gênero, religião ou idioma, que a gente vai garantir que a educação contribui para que essas pessoas tenham benefícios, tanto no campo econômico como no campo cultural, criando assim um círculo virtuoso, que vai melhorar a sociedade de forma a criar uma sociedade mais igualitária, É preciso, é necessário ponderar, para fins de ensino, que esses objetivos propostos só podem ser alcançados através de medidas isonômicas, de acesso à internet e também de acesso a aparelhos que vão auxiliar esse processo de estudo, Nesse contexto, nesse aspecto, a gente também pode fazer uma análise do que muda em relação ao professor e ao aluno. O professor, por sua vez, além da necessidade de ter o conhecimento sobre o conteúdo pedagógico que ele aplica, ele vai também precisar saber operar esses equipamentos tecnológicos,
a fim de criar esse elo de ligação entre ele e o aluno. Ele vai também ter que saber operar a questão da internet, a questão de como pega um vídeo, como coloca um vídeo, como que faz uma videoaula, como que torna-se dinâmico para proporcionar a melhor transmissão do conhecimento. O aluno, por sua vez, ele já vai ter que se adaptar a um papel mais autônomo nesse processo, né? Ele tem que buscar esse conhecimento, ele vai ter que ter esse trabalho mais de pesquisador. E o professor, nesse contexto, vai ter um trabalho mais de orientador, exigindo que ele tenha também, né, mais uma vez, o domínio sobre as ferramentas que ele vai estar trabalhando. Posto isso, a gente tem que analisar, tem que fomentar, ratificar a importância das políticas públicas nessa preservação do caráter público da educação, né? Um estudo gratuito, laico, inclusive democrático, de acesso a todos, um sistema de diretriz, com a criação, né, através da criação de sistemas de diretrizes, de metas, de políticas públicas que tratem efetivamente os problemas sociais que a gente já tinha, né, que ficaram mais evidenciados com o problema da pandemia. Também a gente tem que preocupar, colocar em estudo, em análise, a questão da evasão escolar, criar meios, medidas para que garanta a permanência desse aluno no ambiente, no ambiente de ensino, certo? E romper com essa lógica neoliberal, né, do capitalismo, que prega a privatização do ensino, né, e faz a gente ter retrocessos num campo de conquistas vindouras de outros tempos. De acordo com Peroni, 2003, as reformas em curso vêm retirando a obrigação do texto, obrigação do financiamento às políticas educacionais com justificativa de corte de recurso público. Certo? Então, cabe a gente também, além disso, cobrar do legislativo que sejam cumpridas as leis, como, por exemplo, a emenda 49 de 2009, que trata sobre a garantia da universalização da educação básica, certo? Que se efetivou no país. E, além, né, do que já foi dito, a participação mais efetiva nas consultas públicas, nas assinaturas, nas formas de cumprir com o nosso papel de cidadão crítico nesse contexto, de criticar essas ações dessas reformas. Tendo dito isso, eu passo a palavra ao meu colega Rogério. Bom dia, alunos, bom dia a todos. Dando sequência à fala do colega, quero estar deixando que fica claro o papel da universidade. A universidade tem a função de produzir ensino, pesquisa e extensão. Por isso, seu papel só pode ser realizado se houver investimento, sobretudo na pesquisa. A pesquisa é a mola propulsora do desenvolvimento em todas as áreas. Só podemos pensar em progresso e desenvolvimento investindo em pesquisa, pois, como estamos percebendo, esse investimento é crucial à produção de conhecimento para a corrida de uma vacina para o vírus da Covid-19. Carlos Azzoni, pesquisador da USP, Carlos, em uma reportagem para a Agência Brasil, explica que o investimento na educação é um investimento importante. Ele muda o país, ele muda o futuro. A questão toda ele não é muito visível, o resultado não é palpável, não tem estradas, não é uma ponte pela qual você passa todo dia. Aí, a defesa desse investimento, porque é um investimento, não é um gasto, não é muito entendida às vezes. Movimentos sociais são fundamentais na luta pela educação.
eles são fontes de cidadania e o próprio sentido político da educação, ou seja, eles representam consciência da sociedade civil e sua luta como expressão de poder para conquistar representatividade em defesa dos grupos mais vulneráveis. Ney Alberto Pies, professor ativista de direitos humanos, explica que o sindicato, por sua natureza de representação e organização, é um laboratório de permanente formação de professores e professoras. O sindicato se ensina e se aprende muito, através dos desafios permanentes de comunicação e organização e mobilização pelas demandas profissionais específicas do magistério. A autonomia das universidades está disposta na Constituição de 1988 e é vital para garantir suas funções. Nina Ranieri, professora associada da Faculdade de Direito da USP e coordenadora da Cátedra Unesco de Direito e Educação, explica a vigência da MP 979, que deu poderes ao ministro da Educação para indicar reitores temporários nas universidades federais, sem consulta à comunidade, nem elaborações de listas tríplices durante a pandemia Covid-19, e apenas mais um capítulo no conjunto inesgotável de irresponsabilidades e escarnios do governo federal em relação à educação pública e aos cidadãos brasileiros. Não se tratou apenas de ignorar sem constrangimento as normas constitucionais, autonomia universitária e da gestão democrática do ensino, ou de apresentar medida provisória que não atende exigências de urgência e relevância, mas também de justificar a MP com a Lei 13.979, que estabeleceu medidas de proteção de coletividade durante a pandemia da Covid-19. Repensar o currículo. Portanto, a formação do educador deve contemplar, desde o currículo de formação inicial, uma prática sólida, que dialogue com essas tecnologias e cumpra sua função educacional. É mista que a implementação de políticas públicas educacionais deve buscar essa garantia de isonomia, a fim de cumprir a inclusão social, pois é sabido que ainda existem muitos fatores limitantes no acesso à internet e a esses equipamentos, sejam por questões espaciais de difícil acesso em determinadas localidades ou por questões socioeconômicas que envolvem alunos e professores. Bem, eu quero estar passando agora para nossa colega Bruna, para estar fazendo as considerações finais. Bom dia a todos, meu nome é Bruna. Eu irei fazer as considerações finais do nosso trabalho. Primeiramente, é preciso ressaltar que a pandemia ocasionada pelo vírus do Covid-19 tornou totalmente visível os sujeitos invisíveis da nossa sociedade, seja em nível mundial, nacional e local. Todos esses sujeitos de direito encontram-se grandemente marginalizados, vulneráveis da nossa sociedade. Sendo assim, falar nesse momento de direito à educação, nós temos que retomar o direito à vida, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à alimentação, o direito ao trabalho. Pois para termos direito à educação, na forma na qual essa está disposta na Constituição Federal, de forma isonômica, com as garantias de acesso e permanência, nós devemos perpassar por todos esses direitos sociais. Gostaria de deixar claro também que os direitos sociais, eles são frutos de intensas conquistas, lutas e movimentos da nossa sociedade.
ao longo dos anos. Deste modo, eu faço o questionamento. Os direitos sociais, da forma que eles estão sendo postos, seriam um produto comercializável, no qual somente aqueles que têm condições financeiras podem consumi-lo? Sendo assim, os direitos sociais, eles devem sim falar em alteridade, em equidade e igualdade, nos princípios democráticos, tais como são postos na Constituição e como devem ser garantidos a todos os cidadãos, sem nenhum tipo de discriminação. Portanto, Boaventura Santos, sociólogo, em seu livro A Cruel Pedagogia do Vírus, ele revela basicamente o cuidado e a alerta que nós temos que ter com as medidas tomadas pelos estados de exceção em momentos de crise, pois as crises permanentes elas passam a justificar todos os tipos de cortes. Portanto, ele ressalta a importância dos processos civilizatórios, das mobilizações a nível da participação democrática, seja nos bairros, nas comunidades, para que possa despertar o espírito da cooperação e da solidariedade. Infelizmente, todas essas medidas elas serão sentidas. Não cabe a nós aqui neste momento questionar o papel relevante que as tecnologias da informação e da comunicação têm sim no processo de ensino. O importante ressaltar é que o ensino emergencial, da forma como ele foi posto, ele refletirá em vários índices de avaliação que são postos pelo Estado, tanto na educação básica como na educação superior. Na educação básica, nós podemos citar o IDEB, que ele mede o Índice de Desenvolvimento Educacional, né? Ele foi criado em 2007, e ele avalia esse desenvolvimento e, através dele, ele coloca metas a serem cumpridas. Temos também o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, no qual muitos alunos eles já se sentem prejudicados, pois não estão conseguindo acompanhar as aulas. Nós temos também, a nível superior, o ENAD, né, que é o Exame Nacional de Desenvolvimento da Educação, para os egressos dos cursos de graduação, no qual avalia as competências e as habilidades conforme as diretrizes curriculares, né, de cada curso. E os vestibulares também serão com certeza afetados, e o acesso das pessoas mais pobres, mais vulneráveis às universidades públicas. Então, esses reflexos, com certeza, eles irão ser totalmente acentuados. Portanto, cabe ressaltar que a luta pela garantia do direito à educação, conforme disposto na Constituição Federal, em todas as legislações que aborda essa temática, implica, sobretudo, a garantia do próprio Estado democrático de direito e dos princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e também solidários. A resiliência, a luta dos professores, neste momento, deve ser destacadas, e eu deixo aqui a minha gratidão e assim finalizo o nosso trabalho. Obrigada a todos, tenham um bom dia.